Após algumas aparições de pichações de símbolos nazistas em muros de alguns bairros de Poços de Caldas, a Polícia Civil informou que está conduzindo investigações para identificar os autores dessas ações criminosas. Em nota, a polícia ressaltou ainda que a apologia ao nazismo é um crime previsto em lei, com pena de até 3 anos de reclusão, além de multa. Os símbolos pichados são referentes ao nazismo, um movimento baseado em ideologias que defendiam a superioridade da chamada raça ariana. Essas ideias foram propagadas pelos nazistas na Alemanha. Um professor de história explicou o que foi esse movimento. O nazismo foi um movimento que surgiu na Alemanha. É importante nós colocarmos que o nazismo ele derivou do fascismo. O fascismo aconteceu na Itália. Ambos surgiram no meio da década de 20, mais ou menos, e ganharam força na década de 30 e depois se expandiram pelo mundo. Tanto o nazismo quanto o fascismo são movimentos de extrema direita, são movimentos totalitários, ou seja, de completa negação à democracia. Você tem um Estado muito forte, centralizado na pessoa de um líder. No caso do nazismo, Hitler. No caso da Itália, nós tínhamos Benito Mussolini. No caso do Brasil, nós tínhamos Getúlio Vargas, Perón na Argentina, Salazar em Portugal, Francisco Franco na Espanha. Então foi um movimento que surgiu às bases na década de 20, baseada no estudo pseudocientífico eugenista nos Estados Unidos da criação de uma raça pura, no caso da Alemanha, a raça ariana. Então seria a supremacia de uma raça sobre as demais. Somos mais inteligentes, somos capazes e somos inspirados por Deus a conduzir a humanidade, né? Então são movimentos totalitários, são anticomunistas, antissocialistas, são movimentos atrelados ao grande capital e o Estado atrelado a esse grande capital suprime o direito dos trabalhadores. Muito racista, muito xenófobo, a exclusão de direitos. Então, o nazismo ele perseguia não só judeus, ele perseguia testemunhas de Jeová, ele perseguia homossexuais, ele perseguia negros e todos aqueles que não se enquadrassem no padrão ariano predisposto por eles. Ainda em 2024, o nazismo ainda é encontrado com o chamado neonazismo. Olha, esse movimento neonazista é um movimento que ele se espalha pelo mundo todo, né? E eu digo sempre o seguinte, eu não, quem dizia era Aristóteles. A verdade está no equilíbrio das coisas. Se a extrema-direita nazista foi a responsável pela morte de 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, isso contabilizado, né? O stalinismo, que é a extrema-esquerda, também foi responsável pela morte de milhões daqueles que não se adequavam às regras predestinadas por Stalin. Então, assim, a verdade está no equilíbrio das coisas. A extrema-direita e a extrema-esquerda, eu digo sempre que elas são tão diferentes, que elas são iguais, né, nos seus métodos para poder atingir aquilo que eles querem, que é a exclusão de toda e qualquer voz que se levante contra, ou seja, ambas são contra a democracia. E esse movimento neonazista, ele percorre o mundo. O professor de História Artênio explica ainda o que significa os símbolos pichados nas ruas da cidade e como eles estão relacionados a essa ideologia. Mas a suástica nazista é o maior deles, é o mais famoso deles. Há de se colocar uma outra situação. A suástica nazista já existia nos povos pré-colombianos, na Índia. Então, nos povos da antiguidade, a suástica já existia. Hitler se apropriou, foi uma apropriação cultural da suástica nazista, que é um símbolo que, nas civilizações anteriores, predispunha a respeito de poder, do sol, de movimento, né? Então Hitler se apropria deste símbolo, traz esse símbolo ao conhecimento de todos. Ele tinha uma equipe de marketing muito famosa, muito importante. Então Hitler primeiro faz a ideologia das suas ideias em cima de uma propaganda, cria isso e esse símbolo se transformou, né, no símbolo do Holocausto. Então, segundo a nossa Constituição de 1989, promulgada em 89, o culto ao Holocausto que está, né, representado pela suástica é crime. Eu não posso ir para uma festa, por exemplo, colocar uma suástica no braço, me vestir de Hitler, né? O príncipe da Inglaterra fez isso uma vez, tá? E foi punido, não pode. Não no Brasil e não em vários outros locais do mundo, porque o que traz por trás desse símbolo é o Holocausto judeu, que a gente nunca imagina que isso aconteça com nenhum povo nunca mais na vida.